Teófilo Otoni, vamos até lá? Onde a justiça começou a julgar um dos acidentes mais mortais da história de Minas Gerais. É aquele do caminhão que bateu num ônibus na BR-116, matou quase 40 pessoas, estava transportando uma baita de uma pedra. Lembra? Gustavo Cícero, muito boa tarde, você está ao vivo em Teófilo Otoni. São 13 horas e 13 minutos. Como é que tá essa história de julgamento aí, meu amigo? Boa tarde para você também, William Travassos, 1h13. A Itatiaia fala ao vivo em frente ao Fórum da cidade de Teófilo Otoni, aqui no Vale do Mucuri. E olha só, após cerca de 3 horas de duração, terminou há pouco o depoimento do delegado César Cândido Neves, que é um dos responsáveis pelo inquérito desse grave acidente que você mencionou, envolvendo uma carreta e um ônibus que deixou 39 mortos na BR-116, aqui em Teófilo Otoni, no distrito de Lajinha, no fim do ano passado. Ele é a primeira testemunha a ser ouvida nesta fase inicial do processo, que acontece aqui no Fórum da cidade. Em depoimento, o delegado afirmou, William Travassos, que o excesso de velocidade foi o principal fator que causou o acidente. Ele disse ainda que, segundo o tacógrafo, o motorista não fazia os descansos obrigatórios previstos em lei. Entre os réus estão o motorista da carreta, Arilton Bastos, e o proprietário do veículo de carga, Hudson Foca. A promotora de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Jarlene Monteiro, explica por que o motorista da carreta, Arilton Bastos, responde por homicídio qualificado e tentativa de homicídio contra os outros 11 sobreviventes. Tem um laudo pericial em que o exame foi feito com material concedido pelo próprio motorista, no sentido de que ele estava, sim, sob efeito de álcool e substâncias ilícitas. Como promotora, você pode já dizer que o principal responsável por esse acidente seria o condutor da carreta? Os principais responsáveis é tanto o condutor, quanto o motorista, quanto o dono da empresa. O dono da empresa, ele sabia de toda a situação. Então, por isso que o Ministério Público ofereceu denúncia contra ambos por homicídio qualificado doloso. A situação do ônibus era regular no momento do acidente? De tudo que foi apurado nos autos que nós temos no processo de provas, o ônibus da Intran estava totalmente correto, com todas as inspeções corretas, com todos os intervalos intrajornadas sendo respeitados. Então, provas testemunhais também, no sentido de que é uma empresa idônea. Então, no processo, nós não temos nada que desabone a conduta dessa empresa de ônibus. Sinal eletrônico da Itatiaia marcou há pouco 1h15, aqui em Teófilo Otoni, aí em Belo Horizonte. Um detalhe importante, o inquérito da Polícia Civil aponta também que a carreta estava a 97 km por hora no momento da ocorrência, sendo que no trecho a velocidade máxima permitida fica na casa dos 80 km. Ela transportava cerca aí de 70% de peso a mais do que seria podemos dizer assim, suportado por aquela parte da carroceria, um semi-reboque. E na curva, devido à velocidade, essa pedra teria se desprendido da carreta e atingido em cheio o ônibus. Nesse primeiro momento, são ouvidas as vítimas, em seguida as testemunhas e, por fim, acontece o interrogatório dos réus. William Travassos, você que é um apresentador, um repórter experiente, eu vou te dizer uma coisa, só o delegado ficou 3 horas aqui na audiência. Acredito, e é também em conversa com o promotor e também com o juiz que acompanha o caso, esta audiência de instrução e julgamento deve não terminar hoje, viu? O que seria, num primeiro momento, o período que eles estimavam de tempo para a execução desse trabalho. Não tenho dúvidas, em função da complexidade do caso. Olha, obrigado, Gustavo Cícero, falando ao vivo com a gente de Teófilo Otoni.